E aí, turma, a professora Michele aqui chegando para nós fazermos mais uma aula de resolução de questões. E essa aula, confesso a vocês, é uma aula que eu gostei muito de preparar para vocês. Uma aula muito especial, principalmente você que vai fazer concurso da UFC, próximo concurso da UFC, edital aí já está na iminência de ser publicado, e você também que vai fazer o concurso de Baturité, tá? Então temos dois concursos aí, que a banca é CCV UFC, e é importante que você veja que você tenha um parâmetro do que essa banca gosta de explorar em suas provas. Eu trouxe aqui, olha só, trouxe aqui aí, pessoal, ó, já deixaram o like de vocês aí, né? É importante que você deixe o like, é importante que você esteja inscrito no canal, deixe seu comentário pós-aula. Por quê? Porque isso nos dá um parâmetro de que vocês estão acompanhando a aula, de que vocês estão acompanhando e gostando desses conteúdos que nós estamos promovendo gratuitamente para vocês, tá? Então, você, primeiramente, que está aqui nessa aula, ou então que vai assistir posteriormente, lembrando que ela vai ficar há pouquíssimo tempo disponível aqui no YouTube, depois ela vai exclusiva para os nossos alunos das turmas. Você que vai fazer concurso de Baturité, entenda que nós temos preparação para nutricionistas e assistentes sociais e também para os psicólogos, que são as 3 áreas, tá? Que nós dispomos de preparação completa, que vieram vagas nesse concurso. Ah, professora, não veio vaga para enfermeiro no concurso de Baturité? Não, não veio vaga para profissionais de enfermagem, mas vieram vagas para psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais. E o valor da preparação completa, tá? Envolvendo conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, R$ 449,00 ou em até 6 vezes de R$ 74,83, sem juros para você. Ah, eu sou de outra categoria profissional que você não tem a parte específica. No curso MS eu não encontrei a parte específica, tá? Então, nós temos aqui todo o curso de conhecimentos gerais no valor de R$ 299, vou até sair aqui da tela, ó, R$ 299,00 ou em 6 vezes de R$ 49,83. Não esquece de acompanhar as nossas postagens também, os nossos stories nas nossas redes sociais, @cursoms e @profa.michele.sampaio, que aí você vai conseguir ficar antenado sobre todas as notícias de concursos públicos para profissionais da área da saúde, tá bom? Então, daí, recado dado. Professora, tem preparação para as universidades? Óbvio que tem, a equipe vai colocar aí no link tanto a preparação de Baturité como a preparação para as universidades. Quando nós falamos universidades, é porque nós temos uma promessa de 3 grandes concursos aqui no estado do Ceará, que é o CCV, que é o concurso da UFC, concurso da Unilab, concurso do IFCE. E aí esses vêm com vagas para profissionais da área da saúde. Nós consolidamos todos eles em um só, para você não comprar uma preparação para o IFCE, outra para o UFC, em um só, e chamamos de Projeto Universidades, tá? Então, também tá aí no nosso chat, também tá aqui na descrição do vídeo, as 2 preparações. E aí, dependendo do concurso que você vai tentar, você se direciona para uma delas. Vamos começar o nosso trabalho aqui? Todo mundo pronto? Tá todo mundo? Pegue papel e caneta se você não baixou esse material, tá? A equipe vai colocar também no chat aí, fixado, para você baixar esse material. Já enviamos nos grupos
do curso MS, de todas as categorias profissionais, o material e o link da aula, e vamos agora resolver muitas questões com muitos conteúdos e muita atualização, muita coisa para vocês. Vamos começar com a nossa primeira questão? As duas primeiras questões são questões introdutórias, mas são questões bem interessantes, elas falam sobre o movimento da reforma sanitária brasileira. A primeira, ela diz o seguinte: o movimento que impulsionou, deixa eu só mudar aqui a cor da nossa canetinha, show. Ó, o movimento que impulsionou a reforma sanitária, deixa eu só afastar aqui esse teclado, que para mim fica até melhor, tá? Vamos lá. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira foi parte das lutas de resistência contra a ditadura. Lembre que a redemocratização do Brasil, ela aconteceu simultaneamente com a democratização da saúde, né? Com a reforma sanitária brasileira e pela construção de um Estado democrático social. Qual foi o princípio que orientou esse movimento? Na verdade, o que orientou, o que embasou a reforma sanitária? Se você observar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai ver que muito da reforma sanitária foi embasada nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você olhar o artigo 196 da nossa Constituição Federal, que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, você vai ver que o princípio que orienta a reforma sanitária, essa saúde como direito, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o aspecto ético-normativo que insere a saúde como parte de direito de cidadania. Por isso que o item A é o item correto. Agora, olha o item B, da equidade, que corresponde aos princípios hipocráticos de fazer o bem. Não foi embasado no princípio da equidade. Foi embasado no princípio científico que consolida a visão biológica das doenças? Óbvio que não. O movimento da reforma sanitária, ele vai em contraposição à visão exclusivamente biológica das doenças, a esse movimento científico, né, voltado para a doença, com foco na doença. É um movimento, se embasa num princípio político que assume as orientações liberais que propugnam por uma forte redução da presença do Estado. Pelo contrário, a saúde, o movimento da reforma sanitária coloca o Estado como o principal fornecedor, né, como não exclusivo, mas como o principal e grande fornecedor de ações e serviços e amparador da população. Ok? Então está incorreto também. O princípio da autonomia, que se refere ao direito de cada pessoa a autogovernar-se, o que do ponto de vista prático se traduz no consentimento do paciente em participar de procedimentos médicos propostos, também não é o princípio da autonomia, com o direito de autogovernar-se, a pessoa responder por si. Na verdade, a ideia é que o Estado forneça isso, que o Estado ele seja o principal ator no fornecimento e garanta esse direito para os indivíduos, tá bom? Então, está incorreto. Gabarito, item A. Questão fácil, não considero uma questão fácil. Por quê? Porque é uma questão para quem entende do cerne e da proposição da reforma sanitária. Então, é importante que você estude, quando você estudar, né, com foco nessa banca, que você não estude somente aquele básico, aquele conteúdo básico ou superficial, porque nós estamos falando de professores elaborando uma determinada prova que eles vão buscar mais a fundo o teu conhecimento em algumas questões, tá bom? Então, tenha cuidado com isso. Primeira questão, item A. Segunda questão. As propostas da reforma sanitária esboçaram-se em um projeto cuja implantação iniciou-se após a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Lembra aqui comigo, ó, segue o fio. 1986, nós tivemos o acontecimento da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós temos a proposta SUS. Não foi isso?
Logo após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós tivemos, 2 anos depois, vou colocar aqui o ano, 2 anos depois, em 1988, a promulgação da Constituição Federal de 1988. E aqui é que nós tivemos a criação oficial do Sistema Único de Saúde e, a partir disso, a sua implantação. Concorda comigo? Então, ele diz assim, ó, em um projeto cuja implantação iniciou-se após a 8ª Conferência e adquiriu formalização a partir da Constituição. Quais temáticas do relatório da 8ª foram asseguradas na Constituição Federal de 88? O direito universal aos medicamentos para doenças raras. Eu estou falando aqui, pessoal, de 5 artigos, do artigo 96 até o artigo 200. Lá no artigo 96 até o artigo 200, nós temos o direito universal a medicamentos para doenças raras? Nós temos isso? Não, nós temos a garantia da saúde como direito de todos e dever do Estado, mas não especificamente o tratamento para doenças raras, tá? Não tem nada disso na Constituição. Item B, o dever do Estado na promoção, proteção e recuperação da saúde. O que o artigo 96 ele fala? Ele fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e te garantam acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, o dever do Estado de garantir promoção, proteção e recuperação da saúde está na Constituição? Está na Constituição. Marca o item B de bom dia comigo, tá bom? Então, esse é o gabarito. O conceito de saúde considerado um estado de completo bem-estar físico e mental, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Esse é o conceito positivo, tá? Ok? É o conceito positivo de saúde, que é saúde é o mais completo bem-estar físico, psíquico e social. Aí faltou alguma coisa aí, né? E não somente a ausência de doença ou enfermidade, mas isso não está especificamente na Constituição. A subordinação do SUS às normas do setor privado? Aí não, né, gente? É o contrário. É muito mais o contrário do que da forma que está disposto aqui. O setor privado se dispor às normatizações do Sistema Único de Saúde. A organização das ações do Estado em uma rede integrada, constituindo um SUS centralizado, aí eu vou no X aqui com gosto de gás. Item B, mais uma vez, é o gabarito da nossa questão. Entenda, essa daqui não é difícil encontrar gabarito. Difícil é você saber por que os outros itens estão incorretos. Entenda, é importantíssimo a aula de resolução de questões, porque na aula, aquele professor que chega para ti, só te entrega o gabarito resolvendo questão, me desculpa, amiga, mas não é um professor bom não, de concurso não. O professor bom de concurso é aquele professor que justifica o erro de cada um dos itens, né? E não só aponta gabarito, porque quem aponta gabarito é a banca tá ali para fazer esse trabalho dela. Mas nessa questão aqui da CCB-UFC, é uma questão que não é difícil você encontrar um gabarito. Mas já pensou se ela tivesse colocado um item como gabarito um pouco mais difícil, um pouco mais capcioso, ou mudasse um pouco mais as palavras? Aí ela ficaria um pouco mais difícil, como foi a primeira questão, tá bom? Então vamos na terceira? Mudando aqui o tema. Mudando bastante. Saindo de reforma sanitária e agora entrando em notificação compulsória. Por quê? Porque muitas vezes a tua questão ela vai cobrar a saúde pública junto com a legislação, tá bom? Então, a tua prova, aliás, a sua prova, ela pode cobrar a saúde pública juntamente com legislação. É importante que você esteja antenado aí na saúde pública e nos aspectos epidemiológicos. Vamos lá, pessoal. Olha só, terceira questão. Em 2014, o Ministério da Saúde publica uma portaria de número 1271, depois, né, revoga essa daqui e publica uma outra, a 219, 2006. Eu acho que é isso, tá? 2006 não, perdão, 2016. E essa daqui, no caso, é da época da questão, né, 2018 ali, com a nova lista de doenças agravos de notificação compulsória. Nessa portaria, qual item passou a ser um agravo de notificação imediata para as secretarias municipais de saúde? Anualmente, nós temos muito a presença de
novas doenças, né? Às vezes mais de uma vez por ano, que fazem com que essa portaria que estabelece a lista nacional de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória, ela seja atualizada. Então, a cada atualização, nós temos a mudança no anexo. E, por exemplo, a última atualização que nós tivemos foi em março de 2025, e foi através da portaria 6.734, que ela inclui uma doença chamada de esporotricose humana. A esporotricose hoje, ela é uma doença de notificação compulsória de cunho semanal, tá bom? E aí, além disso, tivemos outras alterações diversas ao longo dos últimos anos, diversas alterações. O que é importante? Que você pegue a última atualização, e aí vou deixar isso como dica para você, né? Pega esse material, depois vai vendo quais foram as dicas que eu te dei e vai cumprindo as metas. Olha, a professora pediu para eu estudar a reforma sanitária de uma forma mais aprofundada, para eu ler talvez algum texto sobre o que é o Sistema Único de Saúde da Fiocruz, ou algum texto mais aprofundado sobre os aspectos da reforma sanitária, para que eu tenha robustez de conhecimento para resolver qualquer tipo de questão que venha aí de reforma sanitária. Segunda meta que a professora pediu para eu fazer foi eu dar uma olhada nessa portaria, na última portaria que estabelece a lista de notificação compulsória, que foi a 6.734. Você vai no anexo dela, você vai dar uma olhada hoje quais são as doenças, quais são os agravos, quais são os eventos de saúde pública de notificação semanal, imediata, tá? O que foi acrescentado aí nos últimos anos, e isso é importante que você saiba, tá? Mas lá em 2014, o que foi acrescido como notificação imediata para as secretarias municipais de saúde foi a tentativa de suicídio. A tentativa de suicídio, assim como a violência sexual, elas são de notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? Então, não esqueça, tentativa de suicídio e violência sexual são de notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde, gabarito item D. Então, vamos seguir? Quarta questão, uma questãozinha cobrando estratégia saúde da família. O que é de competência das equipes do Estratégia de Saúde da Família, né? Então, vamos nessa? Mais uma? Olha só. A Estratégia de Saúde da Família busca promover a qualidade de vida na população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, como a má alimentação, o uso de tabaco, entre outros. Quais atividades são de competência de uma equipe do saúde da família? Então, a pergunta é basicamente essa: o que é de competência da equipe de saúde da família? Aí o item A, ele diz assim, ó: monitorar o fluxo de informações entre a central de regulação e o hospital. Não, gente, isso aí não tem nenhuma ligação com a atribuição da equipe de saúde da família. Ficar acompanhando central, monitoramento, ficar monitorando central de regulação, fluxo, entre central de regulação e hospital, isso não é de equipe de saúde da família, obviamente. Propor um plano de capacitação de profissionais para uso racional de medicamentos, também não tem nada a ver com as equipes de saúde da família. Subsidiar discussões na rede de atenção à saúde que permitam o planejamento da ampliação e ou a readequação do perfil de leitos hospitalares. Lembra da música que a professora sempre fala, né? Ado, cada um no seu quadrado? Pois é. Esse quadrado da equipe de saúde da família está atrelado à atenção primária. Então, quando você fala perfil de leito hospitalar, você já sabe que não. Executar de acordo com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares os procedimentos de vigilância em saúde e de vigilância epidemiológica nos diversos ciclos de vida. Não. Quem faz esses procedimentos de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica especificamente, são as equipes que atuam nessas áreas, né? Então, são os sistemas que atuam nessas áreas, e não especificamente as equipes de saúde da família. Tem muita ligação, não. E o item S, sobrou ele: prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes,
visando promover a saúde por meio da educação sanitária. Isso aqui é a cara da equipe de saúde da família. Então, o item E é o gabarito da nossa quarta questão. Ficou um pouquinho fácil. Falando em prática integrativa e complementar, nós temos aqui uma questão sobre isso da CCV-UFC. Vamos resolver ela? Vocês lembram, em algum momento da vida de vocês, como concurseiros, vocês já estudaram essa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que já sofreu aí 2 atualizações, né? Uma em 2000, a política foi publicada em 2006, ela sofre a primeira atualização, a inserção de novas PICs, né, na política em 2017 e depois em 2018. E aí temos aqui uma questão sobre isso. O campo das práticas integrativas e complementares contempla os sistemas médicos complexos e os recursos terapêuticos, também chamados de medicina tradicional e complementar ou alternativa, pela OMS, né? Então, esse movimento de inserir PICs na saúde pública, nos sistemas de saúde, ele é um movimento que vem da Organização Mundial da Saúde e o Brasil adota e implanta uma política para isso, tá bom? Pela Organização Mundial da Saúde, com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, pergunta da questão. Olha aqui, turma. Quais práticas foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde? Então, dessas questões aqui, quais foram institucionalizadas no SUS, tá bom? Homeopatia, sim. Fonoterapia, não. Medicina tradicional chinesa, sim, ok? Fitoterapia, crioterapia, acredito que não, vou já conferir com vocês. Termalismo social e crenoterapia, sim. Medicina tradicional chinesa ou acupuntura, ok? Ludoterapia, não. Xamanismo, sim. Temos aqui xamanismo, acredito que sim. A medicina antroposófica, eu acredito que sim. E o termalismo social, cremoterapia, acredito que sim. Não sei se o xamanismo. Vamos ver se o xamanismo tá lá, tá? Vou colocar aqui o xamanismo como não. As plantas medicinais e fitoterápicas, ok. A medicina antropofósica e a homeopatia são 3, né? Da implantação ainda lá da política. O que pode acontecer aqui nessa questão, como a questão de 2019, foi da última prova da UFC em 2019 para enfermeiro de saúde pública, né? Enfermeiro da UFC. E aí nós temos a possibilidade de terem retirado somente da primeira portaria, que foi da implantação da política. Mas vamos ver aqui, tá bom? Ó, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS foi implementada no ano de 2006, através da portaria 971. E lá nessa portaria foram implantadas essas PICs aqui, ó. Medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a homeopatia, as plantas medicinais e a fitoterapia e o termalismo social, crenoterapia. Ó, plantas medicinais e fitoterápicas, medicina antroposófica e a homeopatia. Então, na quinta questão, nós temos, certo? A medicina antroposófica, que está como correto, que é o gabarito, mas que não está aqui. Vamos ver as outras. Lá em 2017, foi publicada uma nova portaria, a 849, adicionando novas PICs, tá? No âmbito do Sistema Único de Saúde e, obviamente, na política. A arte-terapia, a Ayurveda, a biodança, a dança circular, a meditação, a musicoterapia, a naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa e yoga na política, tá bom? Então foram adicionadas mais essas. E em 2018, novas PICs foram adicionadas. A aromaterapia, a apiterapia, a bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, é cromoterapia de cores e não crioterapia de gelo, tá? Geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, medicina antroposófica, aí aqui em 2018, tá aqui, ó, a questão, ó, medicina antroposófica, então já usou a atualização, tá? Ozonioterapia, terapia de florais, termalismo social, crenoterapia, na PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, realmente, o xamanismo não tem, né, gente? Nem ludoterapia, essas não tem, nem fonoterapia, nem crioterapia. Mas essas aqui, todas, tanto na política inicial como nas atualizações, foram
adicionadas já. Então, realmente, o gabarito é o item E, tá correto. Vamos para a próxima questão. Até aqui, turma. Já estamos com quase 30 minutos de aula. Até aqui, show de bola? Tudo certo? Fale para mim aí, viu? Se vocês estão acompanhando tudo, se tá tudo certinho, se tá tudo show de bola. Então, vou seguir aqui nas nossas questões. O estabelecimento das fontes de recursos para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde está determinado na Constituição. De acordo com a Constituição, como deve ser feito o financiamento do SUS? Opa, bom demais! Artigo 198. Olha, artigo 198 da Constituição Federal. Tem só diretrizes lá? Tem nada, tem financiamento. Financiamento do SUS, ele é feito através do financiamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, tá? Mas ele basicamente vem do orçamento da Seguridade Social e dos orçamentos próprios da União, Estado, Distrito Federal e municípios. E aí, vou procurar aqui, né? Onde é que está o item da nossa questão. Pelas duas esferas, estadual e municipal? Não. Financiamento das ações públicas de saúde deve ser realizado pelos municípios? Não. A saúde pública deve ser financiada com os recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Olha, professora, igual você falou. Pois é, pois está aqui o gabarito. A transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde deve ser realizada numa parceria entre o Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Justiça e Educação? Não. Os recursos para o financiamento do SUS devem ser oriundos do seguro de danos pessoais de veículos automotores de via DPVAT, vala-me Deus, a serem distribuídos conforme o CIOPS. Não, tá errado aqui. Então, item C, gabarito da nossa questão, base, artigo 198 da Constituição Federal, tá? Sétima questão. O Pacto pela Saúde é a reafirmação da importância da participação e do controle social nos processos de negociação e pactuação. Além disso, estabelece as diversas atribuições das 3 esferas de gestão em relação ao monitoramento e avaliação, indicando a necessidade de articulação entre essas 3 esferas. Nesse caso, quais são as responsabilidades e atribuições em relação ao gestor federal? Tá? Ele está falando aí sobre a participação e o controle social nos processos de negociação e pactuação. Então, ele quer saber o que é a atribuição do gestor federal. Lembrando, Pacto pela Saúde, portaria 399 do ano de 2006. Lembre disso, né? Então, primeiro ponto, importante é saber de onde eu vou tirar a informação. Segundo, saber que tem várias atribuições do gestor federal, da União, dos estados, Distrito Federal, municípios, em relação a diversos assuntos, tá? Da gestão e administração do Sistema Único de Saúde. E aí, a sétima questão, o item A, ele fala: coordenar, planejar e coordenar as ações de saneamento e edificações de saúde indígena e promover o fortalecimento do controle social no subsistema de atenção à saúde indígena. Em relação a isso, não é atribuição da União. Submeter o relatório de gestão anual à aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Não tem como o Conselho Municipal de Saúde aprovar o relatório de gestão do gestor federal, do Ministério da Saúde. Tem lógica, né, gente? Não tá errado. Item C. Promover ações de informação e de conhecimento sobre o SUS junto à população em geral e apoiar os processos de educação popular em saúde com vistas ao fortalecimento e à participação social no âmbito do SUS. Está lá, vou já mostrar para vocês. Estimular o processo de discussão e de organização do controle social no espaço regional e implementar ouvidorias estaduais. Não, gente, mais uma vez, ado, cada um no seu quadrado. Promover a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos no país, reunindo medidas para garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros de todas as idades. Não, aí focou na saúde bucal, né? Estou falando de uma forma geral de participação e controle social no SUS. Então, o gabarito é o item C de casa.
Aí, lá da portaria 399, nós temos essas atribuições referidas à União em relação a esse quesito. Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do Sistema Único de Saúde, prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao funcionamento do Conselho Nacional de Saúde, tá bom? Que deverá ser organizado de acordo com a legislação, organizar e prover as condições necessárias para a organização, a realização das conferências nacionais de saúde, apoiar o processo de formação de conselheiros de saúde, promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS junto à população em geral. Lembra lá, ó, população em geral, apoiar os processos de educação popular em saúde com vistas ao fortalecimento e à participação social. Volta aqui, ó, apoiar os processos de educação popular em saúde com vistas ao fortalecimento, tá aí, ó, copiado e colado esses dois aqui. Apoiar o fortalecimento dos movimentos sociais, formular e pactuar a política nacional de ouvidoria e implementar o componente nacional. Tá bom? Então, cuidado aí, porque tem muita coisa que vai indicar o que é a atribuição de quê aí, tá bom? Vamos beber uma água? 8ª questão. A ideia de se criar um sistema de informações sobre os orçamentos públicos em saúde foi institucionalizada no âmbito do Ministério com a publicação de uma portaria conjunta lá no ano 2000. A portaria conjunta de número 1163. Lembre que portaria conjunta que é conjunta entre órgãos ou entre ministérios, entendeu? Ou portaria, quando a gente fala de portaria conjunta interministerial, é que envolve mais de um ministério, tá bom? Aqui, no caso, é Ministério da Saúde e Procuradoria-Geral da República. Então, vamos lá, continuando. Posteriormente retificada pela portaria interministerial MS-PGR 446, de 16 de março de 2004. Considerando o exposto, olha a pergunta da CCB. Considerando isso aí, o que é CIOPS? O que é esse sistema? Vem aqui comigo, que eu volto daqui a pouco. Olha aqui primeiro. O CIOPS, isso aqui, portal Ministério da Saúde, tá bom? Isso aqui é a cartilha CIOPS 2021. E vamos lá. O CIOPS é um sistema informatizado de alimentação obrigatória e de acesso público, operacionalizado pelo Ministério da Saúde, instituído para coleta, recuperação, processamento, armazenamento, organização e disponibilização de informações sobre as receitas totais, as despesas com saúde dos orçamentos públicos. Então, é um sistema que é prestador de conta, né? Ele é do orçamento público de saúde. O sistema possibilita o acompanhamento e monitoramento da aplicação dos recursos na União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, sem prejudicar as atribuições do Poder Legislativo e também do Tribunal de Contas, tá bom? Então, vamos procurar qual é o item? Olha o item D, o que ele diz. É um sistema informatizado de alimentação obrigatória, ele dá acesso público, então ele não tem acesso restrito. Se você vê algum item aqui que ele tem acesso restrito, então já está errado. Aqui o item A diz isso. Ele é operacionalizado pelo Ministério da Saúde. Então, se disser aqui que ele é operacionalizado por outro órgão, não. Olha o que ele diz aqui, ó. Operacionalizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância, aliás, pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde, ok? Instituído para coleta, recuperação, processamento, armazenamento, organização e disponibilização de informações referentes às receitas e despesas com saúde dos orçamentos públicos. Ok? Então, esse aqui é o correto, esse aqui é o gabarito. Aqui é um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, não. Sistema de vigilância em saúde, também não. E aqui já, né, operacionalizado pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde, já tem um erro aí. Então, o item D é o gabarito da nossa questão. Cuidado, porque às vezes você só pensa que quando cair lá no teu edital Sistema de Informação em Saúde,
Talvez só vai cair ou Sinan, ou ou CISAB, ou é SUS, ou vai cair ali o Sinasc, o SIM, alguma coisa do tipo. Acho que esses outros sistemas não caem, não. Cuidado que tá aí para provar. Foi só a definição? Foi, mas tem gente que não sabe nem o que é, tá bom? Tem candidato aí que não sabe nem o que é. Do que se trata? Nona questão. Em continuidade ao processo de construção do Sistema Único de Saúde, o texto constitucional foi detalhado nas leis orgânicas da saúde, compostas pelas leis 8.080 e 8.142. Entre tantos pontos importantes, essa legislação definiu os mecanismos de participação popular ou controle social em duas instâncias colegiadas. Em quais instâncias? Quais são as duas instâncias principais de participação popular e controle social? É aquela questão que a UFC disse assim, ó, você pode até não passar nesse concurso, mas zerar a prova você não zera não. Então tá aí uma, vou te dar uma, tá bom? Vou te dar uma, tá aqui, ó. Conselho de Saúde, Conferência de Saúde tem AD aprovada, com certeza, né? Então, tá aí. Aqui ele coloca Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, Comitê de Ética, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Viajou. Mas item A, com toda certeza, gabarito da nossa questão. 10ª questão. Ele diz o seguinte: o Guia para Investigações de Surtos ou Epidemias de 2018, elaborado por profissionais do Programa de Treinamento de Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, tem uma seguinte definição de epidemia. Pessoal, na verdade, a questão, ela se baseia, e assim como a UFC gosta muito, tá? Muito mesmo. Vai fazer a questão da CCV UFC? Espere que eles vão sempre citar documentos, manuais, cartilhas, o próprio portal do Ministério da Saúde. Eles gostam das publicações do Ministério da Saúde e vão sempre referenciá-las no enunciado das questões, tá? Então se acostume com isso se você vai fazer uma prova, tá, de mais alto nível, como são as provas elaboradas pela CCV-UFC. E aí ele citou esse guia de investigação de surtos, mas nada mais é do que a definição de epidemia. A questão está perguntando isso. Não precisava especificamente você saber a definição disposta desse guia. Bastava você saber o que é uma epidemia. E aí o item A da 10ª questão, ele diz assim, ó, é uma denominação utilizada em situações em que a doença envolve um grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica. Larga área geográfica. Isso não quer dizer que são várias áreas geográficas, vários países e vários continentes. Se ele envolvesse diversos países e continentes, nós estaremos falando de uma pandemia. Se ele envolve lugares mais restritos ou um grupo específico de pessoas, aí nós estamos falando, nos direcionando para um surto, tá bom? Aí aqui no item A eu já tenho um conceito correto de epidemia. Item B diz, é uma presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada. Isso aqui é mais uma situação endêmica, né? Item C diz assim, ó, é uma situação em que é um aumento acima do esperado da ocorrência de casos de evento ou de doença em uma área ou entre um grupo específico. Às vezes ele coloca delimitado, uma área delimitada, uma área institucionalizada. Em um determinado período, isso aqui está mais para surto. E aí o item D, qualquer dano à integridade física, mental, social de indivíduos provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, lesões ou auto ou hetero infligidas. Isso aqui é um agravo. E o último, situação em que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como ocorrência de um agravo de causa desconhecida, alteração em padrão clínico epidemiológico de doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como episodias ou agravos decorrentes de desastres ou de acidentes. Isso aqui, sabe o que é, turma? Isso aqui é um evento de saúde pública. Beleza? Então, aqui o gabarito da questão é o item A de aprovados, com toda certeza. 11ª questão, mais uma questãozinha, vamos nessa.
A maior parte dos surtos é de etiologia infecciosa, olha aqui, infecciosa e transmissível. Ok. E muitas vezes representam razões para a realização de investigação sistemática com vistas a identificar a fonte de infecção e a adoção de medidas de controle e elaboração de recomendações adicionais. Considerando o exposto, qual a importância da curva epidêmica na caracterização de um surto? Qual a importância de eu observar o comportamento da frequência da doença na caracterização de um determinado tipo de surto? Se eu tiver, por exemplo, não implantado medidas de prevenção imediatas para essa doença que o tempo, tá? Para essa doença, pode ser que essa epidemia, que essa curva se comporte assim, sem medidas. Mas se de imediato o sistema de vigilância implanta medidas de prevenção e consegue reduzir o pico drasticamente dessa curva, tá? Aí a situação da curva epidêmica é diferenciada. Então, olha a importância da curva epidêmica para eu caracterizar um surto, para eu caracterizar uma epidemia. Não é isso? Olha o item A. A curva, ela mostra o período no qual as pessoas suscetíveis, elas se expuseram ao fator de risco, podendo ser visualizados o período mínimo, o período mediano e o período máximo de incubação. É possível isso? Com toda certeza. A importância consiste na definição de um conjunto de critérios científicos que permitem incluir quais pessoas têm ou tiveram a doença. Não. A definição da curva epidêmica possibilita a identificação do paciente zero, não, do paciente zero, que é o paciente inicial em uma população que está sob investigação epidemiológica. Não. A depender das características do evento de saúde, a curva epidêmica permite agregar os dispositivos que serão necessários para a realização da investigação. Os laboratórios, laboratório de referência, vigilância, não permite isso. É uma ferramenta que permite a investigação sistemática do surto com base em 3 tipos de atividades: a investigação epidemiológica, a investigação ambiental e a interação e a comunicação com a população ou com a imprensa, e em alguns casos, com o órgão de controle social ou sistema legal. Na verdade, o item A é o item mais adequado da 11ª questão. E aí eu venho contigo para cá. Olha aqui sobre a interpretação da curva epidêmica, o que esse mesmo manual de surtos e epidemias ele nos diz. A interpretação da curva epidêmica. Ao analisar uma curva epidêmica ou um histograma, considere uma forma geral que pode indicar um padrão do surto. Se a causa foi uma fonte comum ou uma transmissão pessoa a pessoa, tá? E não paciente zero. A curva mostra o período no qual as pessoas suscetíveis se expuseram ao fator de risco. Lembra que ela é o tempo, né? Ela é cruzando o tempo com o número de casos. E aí eu tenho aqui, se expuseram ao fator de risco, podendo ser visualizados os períodos mínimo, mediano e máximo de incubação. Uma curva com aclive rápido e um declive gradual indica uma fonte comum de infecção ou fonte pontual, ou epidemia de ponto, pico. Quando a duração da exposição ela é prolongada, a epidemia é chamada de epidemia interpretação da curva epidêmica. Ah, voltou, né? Voltou aqui, ó. É chamada de epidemia. É porque aqui eu sem querer copiei 2 vezes. Mas isso é só para evidenciar para você a importância da curva epidêmica na caracterização do surto e o gabarito item A. Interessante, não é isso? Muito interessante. Aqui tem um exemplo, ó. Tá bom? Curva caso não sejam realizadas medidas e curva caso se tomem medidas preventivas. Interessantíssimo. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha. Essa aqui é mais fácil.
As doenças cardiovasculares, os cânceres e doenças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus se configuram como as principais doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, tendo sido responsáveis em 2015 por 51,6% do total de óbitos na população entre 30 e 69 anos no Brasil. As principais doenças crônicas não transmissíveis possuem 4 fatores de risco em comum. Olha aí, tem 4 fatores de risco em comum. Quais são eles? Quais são esses 4 fatores? O tabagismo é um, a alimentação não saudável é outro, o uso nocivo de álcool e a atividade física insuficiente. Eles são os 4 principais fatores de risco para todas as doenças crônicas não transmissíveis. Então, o gabarito aqui, ó, o item C. Fica muito fácil essa questão, porque os fatores de risco que eles colocaram aqui meio desconexos. Lesões cutâneas, violência psicológica, aí etilismo e tabagismo, tudo bem, né? Até que vai. Déficit nutricional, uso de drogas ilícitas, insuficiência renal crônica, sexo desprotegido, lesões cutâneas ou mucosas, violência psicológica, eventos de vícios de relacionamento familiar, isso não é fator de risco para doença crônica não transmissível, mas os comuns são esses aqui do item C, questão fácil. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, ele é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. Beleza. A ocorrência da suspeita ou da confirmação de eventos de saúde pública, doenças e agravos listados de acordo com a portaria vigente, Portaria de Consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017, são de comunicação obrigatória à autoridade de saúde e devem ser realizados por pergunta da questão em suma, turma, para ficar bem fácil. Quem deve notificar, tá? Quem são os profissionais que podem notificar? Médicos, profissionais da saúde ou responsáveis por serviços de saúde, por estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou privados. Fácil, né? Onde é que eu vejo isso? Portaria de Consolidação 4, doenças de notificação compulsória. Você vai ver lá tudo sobre, tudo sobre doença de notificação compulsória, tá bom? Então, item D é o gabarito da nossa questão. Os outros são muito óbvios, estão todos errados. 14ª. Considerando a organização, a direção e a gestão do Sistema Único de Saúde. Quem tem por objetivo, olha aí, ó. Quem tem por objetivo fixar diretrizes sobre região de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, sobre a referência e contra-referência, demais aspectos vinculados à integração de serviços de saúde. Na verdade, esse capítulo que fala da organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde, ele vai do artigo 8º até o artigo 14º da Lei 8.080, tá? Lei 8.080 de 90. Nesses artigos, nós temos algo interessante chamado de comissões. Comissões intersetoriais, comissões permanentes de integração e comissões intergestores. As comissões intergestores, elas fazem a pactuação da gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde. E na Lei 8.080, são duas, Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite. E elas têm alguns objetivos, dentre eles, o de fixar diretrizes sobre regiões de saúde, distritos sanitários, integração de territórios. Então, qual o gabarito da questão, pessoal? Aqui, não, aqui, não, aqui, não. E aí, o gabarito aqui é ele, tá? Comissões intergestores bipartite e tripartite. Show de bola. Comitês técnicos de equidade em saúde são espaços de participação e controle social que consistem num grupo consultivo para discussões técnicas voltadas à promoção de equidade em saúde para populações em condições de desigualdade ou vulnerabilidade,
Atualmente, sob a coordenação do Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, quais comitês técnicos de equidade e saúde estão instituídos? Na verdade, essa questão é de 2019, então, atualmente, temos outros comitês. Ali, até então, só existiam população negra e população em situação de rua. Hoje já temos LGBT, né? Já temos outros comitês técnicos de equidade em saúde, até porque já temos outras políticas de promoção de equidade. Então, aqui, população negra e população em situação de rua. Mas pessoa com deficiência não, autista não, desastres ambientais não, floresta não e crônico-degenerativas não. Mas aqui, tudo bem, comitês técnicos de equidade. Mas o que é isso? Eles foram, na verdade, planejados como regionalizadores de ações das políticas de promoção de equidade, tá? Então, com a finalidade de descentralizar as ações voltadas para as políticas promotoras de equidade. E aí vamos na 16ª. A Constituição Federal de 1988 garante a saúde como um direito de todos e dever do Estado. E lá no artigo 198, apresenta as diretrizes que devem organizar o Sistema Único de Saúde. Pessoal, fácil, fácil, simples, simples. Mais uma para não zerar a prova. DAP, né? Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, a nossa 16ª questão, gabarito, item B. Aqui não é, aqui é só para você se enganar. Aquela pessoa que não viu nada, que foi para a prova só para ver qual era, né? Não estudou nada, pegou em nada, nunca estudou para concurso, se inscreveu no concurso, chegou o dia da prova, foi lá para ver qual era, né? Se descia um anjo e ficava soprando gabarito no ouvido dela. E aí, você sabe que isso não acontece, né, gente? Então, o nome disso é fraude, viu? O nome desse negócio de simplesmente a pessoa sentar, vir um anjo e ficar falando gabarito, ó, item A, item B, pode ir atrás, tem fraude aí, tem ponta aí eletrônico no ouvido dessa pessoa. Mas, tá aí, descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Então, por isso, vai estudar para concurso, vai estudar para você conquistar a sua aprovação. Conquiste a sua vitória, tá? Nada melhor do que conquistar uma vitória. De acordo com a Lei 8.080, são atribuições comuns. Deixou o like, não deixou? Deixou o like, não deixou, minha filha? Tá bom, tô confiando em ti, viu? De acordo com a Lei 8.080, são atribuições, outra coisa, outro favor que eu vou pedir. Gostou da aula? Manda para uma amiga do coração que é concurseira. Ou um amigo. Amiga, assiste essa aula aqui, tu vai gostar. Tá bom? Se você mandar para, cada um mandar para 2 amigas, vai ficar muito legal o resultado disso aqui. Você vai ajudar muita gente. De acordo com a Lei 8.080, são atribuições comuns da União, Estados e dos municípios no âmbito administrativo do Sistema Único de Saúde. Isso aqui, gente, artigo 15, 15º da Lei 8.080, atribuições comuns a todos os entes federativos. Vamos lá. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros é comum a todos os entes federativos? De jeito nenhum. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição? É União. Promover a descentralização para os municípios? Isso é Estado. Elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador? Aí sim. Isso aqui, na nossa 17ª, é atribuição comum a todos os entes. Artigo 15º. Participar da formulação e da implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, saneamento básico e relativas às condições e aos ambientes de trabalho. Mais uma da União, mas está aqui, ó. Item D é uma atribuição comum, tá bom? Item D de dado, gabarito. 18º. É sabido que o SUS é organizado por alguns princípios, dentre eles a gestão do sistema de saúde pelos municípios. Então, os maiores gestores do SUS sendo os municípios, tá certo? Com a consequente transferência dos recursos pela União, além da cooperação técnica. Qual o princípio organizativo do SUS?
está aí nessa descrição? Me diga aí, pessoal. Qual é o princípio organizativo do SUS que traduz esse enunciado? É a integralidade? É a regionalização? É a descentralização? É a hierarquização? É a participação popular? Entenda o seguinte. Primeiro, de tudo, integralidade é princípio doutrinário. Entendido? Regionalização é organizativo, descentralização é organizativo, hierarquização é organizativo, participação popular é organizativo. Então, desses aqui, esses são organizativos. Mas, quando eu entrego, distribuo as atribuições que antes eram da União, centralizadas, para os estados, mas principalmente para os municípios, consequentemente, esses recursos, eles necessariamente devem ser distribuídos, o nome disso é descentralizar. Descentralizar, tá bom? Então, o gabarito, ó, item C. 18º, 19º. Trata-se de uma forma de articulação de recursos e das práticas de produção de saúde, orientadas, baseadas em diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção de uma determinada região de saúde, para uma condução oportuna, ágil e singular dos usuários, pelas possibilidades de diagnóstico, pelas possibilidades de terapia. Olha aí, ó. Então, ó, olha só, uma prática de produção de saúde orientada por diretrizes clínicas, tá? Que conduzem ações de uma determinada unidade de atenção dentro de uma região, certo? Necessariamente de uma forma oportuna, ágil e singular dos usuários, pelas possibilidades de diagnóstico, pelas possibilidades de terapia, sem querer, de terapia, ok? Ou de terapia, em resposta às necessidades epidemiológicas de maior relevância. Que definição é essa, Tom? Que definição é essa? Linha de cuidado, equipe de referência, equipe de saúde da família, rede de atenção especializada, equipe multiprofissional de atenção domiciliar. Uma linha de cuidado. É massa. Onde é que tem isso? Resolução 588, 2018. Tá bom? Essa definição. 20. A integralidade dos serviços de saúde. Essa resolução é a Política Nacional de Vigilância e Saúde. Só para que vocês saibam o que é. Tá? Para quando forem revisar, olharem lá. Bora lá. A integralidade dos serviços de saúde depende de processos em rede, considerando a organização da rede de atenção à saúde, qual elemento é responsável pela coordenação do cuidado e ordenadora das redes. A atenção primária à saúde, ela é base, ela é resolutiva, ela é coordenadora do cuidado e ela é ordenadora das redes. Essas são as funções da atenção primária dentro das redes de atenção à saúde. Então, qual elemento é responsável pela coordenação do cuidado e ordenamento das redes? Atenção primária. Pegou aí, né? De acordo com o conceito proposto na 8ª Conferência de Saúde, incorporada ao SUS, é correto afirmar que saúde é, de acordo com o conceito proposto lá na 8ª, não estou falando do conceito da década de 40 da criação da OMS, não.
Eu estou falando do conceito de saúde, do entendimento de saúde proposto na 8ª Conferência Nacional de Saúde e incorporado ao Sistema Único de Saúde. Cuidado para não confundir as coisas. Cuidado para não cair na casca de banana proposta e colocada propositalmente lá na prova para você cair, escorregar, tá bom? Então, olha isso aí, olha a pergunta da questão. O que a 8ª Conferência entendia como saúde? É a ausência de doenças? Óbvio que não. É uma situação de completo bem-estar físico, mental e social? Isso aqui é a da OMS, lá da década de 40. É o conceito positivo de saúde. É a capacidade dos indivíduos e coletivos de tolerância com as infidelidades do meio, pelo amor de Deus. Viajou. O que foi isso aí? O que foi que usaram aí, hein? O resultado dos modos de vida, de organização e de produção em um determinado contexto histórico, social, cultural. A forma que se vive. Organização, produção em um determinado contexto histórico, social e cultural. São os determinantes que estão envolvidos na saúde, é a forma que eu me alimento, é onde eu moro, as condições de moradia, se eu tenho acesso à educação, é a percepção do indivíduo de sua posição na vida. Pelo amor de Deus. A saúde, ela está ligada a diversos fatores que a determinam e a condicionam, dependendo dos modos de vida, de organização e de produção em um contexto histórico, social e cultural. Show de bola. Tá bom? Então, entender. Com certeza que muita gente errou essa questão aí, porque não entendeu direito o que a banca estava querendo. A Política Nacional de Promoção da Saúde tem como um dos seus princípios o processo de articulação de saberes, de potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores da construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns. Qual é o princípio dessa descrição? Vamos ver os princípios dessa política, né? Olha aqui o princípio, aliás, da intersetorialidade. Olha aqui, ó, aqui nós temos os princípios da política. Política é essa? Ela está estabelecida na portaria 2446 de 2014. Política Nacional de Promoção da Saúde, tá? E ela é amparada por princípios: equidade, participação social, autonomia, empoderamento, intersetorialidade, intrasetorialidade, sustentabilidade, integralidade e territorialidade. Aí aqui, na intersetorialidade, nós temos processo de articulação de saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns. Isso aqui é intersetorialidade, tá? Então, vamos lá. Entenda que integralidade é territorialidade também, sustentabilidade, eu não lembro, deixa eu ver daqui, tem sustentabilidade, participação social, todos são princípios, mas a definição é de intersetorialidade. 23. Assinale a alternativa que corresponde, turma, não esqueça, a nossa preparação, universidades, para você que vai fazer a prova, lembre, na última prova da UFC, no último concurso da UFC para enfermeiros, lembro desse muito bem, que era para técnicos em educação enfermeiros, 2019, nossa turma ainda era presencial, porque não tinha pandemia, então nós atuávamos muito mais no presencial do que no online. E aí, nessa época, nós tínhamos o curso presencial e eram só 2 vagas. E lembro que nossa aluna ficou em primeiro lugar. Primeiro lugar na UFC. Foi muito legal essa preparação. Preparação urgente, assim, o edital saiu, a prova foi em cima. E nós só tivemos como fazer uma preparação super intensiva. Mas deu bom, viu? Deu bom. Assinale a alternativa que corresponde aos princípios da Política Nacional de Humanização. E aí tá aí o link da preparação, mais uma vez, para vocês. Universidade. Assinale a alternativa que corresponde aos princípios da PNH.
São princípios, né? Então, se eles querem princípios, princípios são transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Qual o gabarito da questão? Se ele está pedindo princípios, o gabarito é o item E. Aqui tem gestão de porta aberta, dispositivo, tá bom? Discussão compartilhada e singularidade do sujeito não é nem diretriz, nem dispositivo, nem princípio. Gestão participativa, isso é diretriz. Cogestão, diretriz. Pactuação entre gestores, isso aqui nem é dispositivo nem diretriz. Inclusão das diferenças no processo de gestão e de cuidado não é nem princípio nem diretriz. Equidade é princípio do SUS. Empoderamento é princípio da Política Nacional de Promoção da Saúde. Acolhimento é diretriz. Produção de novas formas de organização do trabalho e gestão não é nem diretriz e nem dispositivo, tá bom? E nem princípio. Item E, gabarito. 24. Na abordagem clínica da doença e do sofrimento, a Política Nacional de Humanização propõe uma ferramenta teórico-prática que se baseia no princípio de núcleo e de campo de competência. Campo de competência, onde o profissional pode realizar atividades e ações que não pertencem somente à sua especialidade, mas sim diz respeito às suas atribuições como profissional da saúde. A qual ferramenta essa noção se refere? Onde o profissional, ele sai um pouco da sua especialidade e ele olha de uma forma mais ampliada. Com certeza, é uma diretriz super caível em provas de concurso da Política Nacional de Humanização, chamada de clínica ampliada. Achei interessantíssima essa questão, porque essa questão ela não colocou a definição de clínica ampliada. Ela perguntou se você entendia, com base no enunciado, a qual diretriz esse enunciado estava se referindo. Então, muito mais interessante, tá? E aí ele colocou aqui alguns princípios, aliás, um princípio, que foi a transversalidade, colocou duas diretrizes para que você ali decidisse entre uma delas. E com certeza a clínica ampliada é uma diretriz super frequente nas provas, viu? Então, cuidado. 25. E última questão, ó, antes de terminar, queria já agradecer, queria mais uma vez reforçar. Não saia daqui sem deixar seu like, tá bom? Não saia daqui sem deixar seu like. E se você gostou desse conteúdo, se foi válido para você, faz o seguinte, deixa um comentário, manda um direct para mim, manda um direct lá no curso MS, valida a nossa dedicação aqui, isso é muito importante. O teu retorno é muito, muito, muito importante para o nosso conteúdo gratuito aqui, para a gente multiplicar cada vez mais esse conteúdo gratuito, tá bom? Então, segue. Ó, o pessoal de Baturité, aguardo vocês, que tem muita coisa ainda para a gente trabalhar lá dentro da nossa preparação, pessoal da UFC também. A vigilância da saúde se apoia na ação de diferentes setores do governo. O pessoal pergunta, professora, quais são as possíveis vagas do concurso da UFC? Tem várias, né? Tem enfermeiro, tem técnico em enfermagem, temos outras categorias profissionais. Tem até um post lá no curso MS, no Instagram do curso MS, onde nós falamos das vagas, das vacâncias do órgão, tá bom? Da instituição. Então, vamos lá. 25. A vigilância da saúde se apoia na ação de diferentes setores do governo em um determinado território e procura reorganizar as práticas de saúde no nível local. Essa proposta tem como características, a proposta da vigilância em saúde tem como características: redução de danos, ênfase no curativismo, em ações curativas, a garantia de terapias de alto custo, a notificação compulsória de certas doenças ou a articulação. A vigilância em saúde tem como característica, como proposta, a articulação entre ações de promoção, de prevenção e curativas. Aqui, né, gente, ficou fácil. Aqui, se for notificar doença, a vigilância epidemiológica. Cuidado, vigilância epidemiológica não é a vigilância em saúde. Não se resume. A vigilância em saúde não se resume à vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica é uma das, tá? Terapia de alto custo não tem nada a ver. Ação curativa também não. E redução de dano também não. Então, item é o gabarito
da nossa questão certamente. Ó, gostei demais. Muita coisa, né? Muitos assuntos, maravilhosíssimo. Turma, tudo de bom, tá? Deus abençoe você. Deus deixe claro para você qual o concurso que você tem que tentar. Isso é o mais importante. E que você foque, foque, foque. Não desista até você garantir uma vaga. Excelente concurso esse aqui. Excelente concurso. Federal. E eu tenho certeza que se você começar hoje a estudar e for com foco, for com dedicação, for com estratégia certa, a estratégia corretíssima para você, tenho certeza que você garante vaga, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.